Já de volta aqui o seu programa, a gente tratando sobre a idade certa dos pais terem filhos. Então você pode participar com a gente, facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa, a gente vai trazer a sua participação no próximo bloco. Então participe, faça suas perguntas, conte sua história aí pra gente, a gente quer a sua participação. Um estudo realizado pela USP mostra que, olha só, trabalhadoras, mulheres profissionais com filhos pequenos, tem em média no Brasil um salário 27% menor que o das suas colegas que não têm filhos. Apesar de todos os avanços dos últimos anos, a gente percebe aqui, com esses 27% a menos de salário, que as mulheres continuam ainda sendo objeto de preconceito das empresas brasileiras. São seguidas pelos idosos e por menores de 25 anos, mas seguidos por idosos e menores de 25 anos. As mulheres, pela pesquisa, segundo a pesquisa, são mais desvalorizadas salarialmente do que idosos e menores de 25 anos. É interessante, a gente, Vânia, vive num mercado de trabalho muito cruel, né? Você vê que, de repente, eu posso ter uma mulher com filhos, mas alguém já experiente, alguém que conseguiu um avanço profissional, mas ela é mais desvalorizada do que um profissional sem muita experiência, 25 anos, ali começando uma carreira, né? Sim. Então, por que eu tô falando isso? Porque esse planejamento de quando se deve ter o filho tem que pesar tudo isso. Não adianta querer ter tudo, né? Não dá. Nós precisamos escolher, né? E escolher direitinho mesmo. Tentando, através dessa maturidade, de verdade, pensar qual é o momento certo. Sentar, conversar com esse esposo. Acho que está na hora de parar agora, vamos ter o nosso bebê e depois prosseguir na minha carreira, quem sabe. Tem que fazer um planejamento. Tem que ter esse planejamento. Vamos voltar naquelas vantagens e desvantagens que a gente estava antes de ir pro intervalo. Você falou uma vantagem. Sim. A mulher, o homem também, eles vão estar mais maduros. Eu não cheguei aos 40 ainda, mas eu tenho uma cabeça hoje com 30 e alguma coisa, muito mais ali no lugar do que quando eu tinha 20 e poucos anos. Sim. Então eu imagino quando eu tiver 40 as coisas vão estar muito mais equilibradas. A gente dá valor para o que é mais importante mesmo, a gente escolhe as batalhas que a gente vai lutar, a gente lida com a vida com mais maturidade. Sim. Na educação do filho, isso também vai fazer diferença. Com certeza. Apesar que não quer dizer sempre será marinheiro de primeira viagem. Sempre, né? Sempre. Com 20, com 25, 30, 40. Sempre. O primeiro filho sempre gera muita expectativa. Entretanto, apesar dos 40 anos trazer essa maturidade, nós temos que também pensar a questão da saúde dessa mulher. Como desvantagem, ela poderá, não quer dizer que ela poderá desenvolver algumas questões que precisa de um pouco mais de cuidado. Por exemplo? Diabetes, hipertensão. Isso durante a gravidez? Durante a gravidez. Ok. Talvez uma prematuridade desse bebê. Então, essas coisas precisam de um cuidado a mais. Por isso, um bom pré-natal. É necessário, claro, tomar os 3 meses antes já o ácido fólico, quando já tem essa vontade, esse desejo, mas sem dúvida conversar com o seu ginecologista. E tudo isso tem que estar aí bem na ponta do lápis quando você estiver tomando essa decisão, né? De qual o momento de ter um filho. Agora, e essa questão que eu coloquei? De repente, ter uma mistura aí, porque a mulher já está na idade de ser avó, está sendo mãe... Ou isso não tem a ver? A pessoa desenvolve o atributo de vó porque é vó? Interessante. Isso gera um desconforto, Wagner. Imagine só você numa situação com seu filho, né? E você ser chamado de vô desse filho. E aí você diz, não, é meu filho, eu sou o pai, né? Gera, assim, um desconforto. A maturidade vai trazer isso num certo equilíbrio. Vou lidar numa boa com a Vou lidar numa boa. Mas isso depende muito do estado emocional do indivíduo. Cada um funciona de um jeito. Mas até a minha pergunta é a seguinte: nem só dessa imagem para os outros, mas é como eu vou implantar o sistema de educação dos meus filhos. Eu vou dar uma afrouxada porque eu vou ter uma coisa meio de avô, ou não? Não importa a idade, eu vou ser pai. Depende muito da sua criação.
É isso que influencia. Isso indifere. Eu não sei como foi essa criação. Então, conforme a constituição de cada um, é esse o termo. A constituição de cada um é o jeito que você vai educar o seu filho. Isso independe. Claro que se você tivesse 20 anos, talvez você fosse de um jeito e agora com 40. Entretanto, você foi constituído de uma forma. Você também teve um papai e uma mamãe. E isso vai direcionar na educação do seu filho. Agora, existe alguma dica importante para a educação dos filhos nessa fase da vida? Por que eu estou te perguntando? Existe aí o conflito de gerações, né? Eu praticamente pulei uma geração entre esse pai e essa criança. E são coisas naturais que vão ficar difíceis. Então, você pega, tirando as exceções, as crianças de hoje em dia já nascem com o mouse na mão. Mas o pai de 60 anos... talvez não vai ter tanta experiência para saber lidar com situações digitais como um pai mais novo. Enfim, existem detalhes que a gente tem que prestar atenção nessa educação? Sem dúvida. Porque esse pai realmente ele pode tornar-se antiquado, né? Então, de novo, a gente parece até que torna-se repetitivo, mas essa maturidade também envolve isso. Estou maduro o suficiente para acompanhar a tecnologia junto com o meu filho? É interessante isso, mas será que estou? Porque realmente eles já nascem sabendo coisas que a gente fala, não é isso, não é possível. Mas é o que acontece. Então, estou acompanhando? Nós ouvimos muitas coisas na clínica desse problema. Como pode? Então, a orientação sempre precisamos nos adequar. É necessário. E eu acho que é difícil... A situação pede isso. A situação pede, com certeza. Né? E eu acho que é difícil até dar uma regra, uma receita de bolo, porque, como você falou, cada criação vai transformar esse pai num pai diferente. Um pai diferente. E cada criança é uma criança, né? Sem dúvida. Claro que nós não podemos esquecer dos limites aí. É necessário que essa criança precise. Quando você disse, é vô, então já tem aquela coisa do... Pode tudo. É muito legal, né? Não, é necessário desde cedo o limite com essa criança, esse cuidado com ela. Entretanto, até mesmo o pai tendo limite em como lidar com esses avanços dessa criança. Porque, com certeza, é uma situação diferente que ele vai estar vivendo. Agora, e o fôlego de vida para dar conta de uma criança? Daí é complicado. Porque uma criança exige muito. Sim. Noites acordados. O andar atrás para não cair, aquele cuidado que, né, todos nós precisamos com esse bebê. Deixa eu mandar um abraço pro Jairo, Arautos do Rei, né? Do Quarteto Arautos do Rei. Recém-nasceu a filhinha. Mesmo? Pois é, e ele já estava me contando, olha, é uma alegria, mas eu não aguento mais, eu preciso dormir. Então, como é? Sim. Ele super novo, mas como é nessa idade mais avançada? De onde tem que tirar essa energia? Realmente é muito cansativo cuidar de um bebê. Nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Né? Mas é muito gratificante também. Então, eu penso que precisa ter essa dose de equilíbrio. Talvez ajudar, a esposa vai ajudando ali junto com esse pai. E, se preciso for, contar até com a ajuda de uma terceira pessoa, né? Claro que alguém especializado no assunto, né? Uma babá, alguém que possa realmente cuidar dessa criança. Mas realmente exige muito, porque a criança está cheia de energia. Exatamente. E o pai, de alguma forma, por já ter passado por esses, que não é tanto assim, mas já passou por muita coisa na vida, realmente já está na fase do descanso. É diferente. Né? São várias as fases, né? A gente está colocando aqui a do bebezinho. Mas já é adolescente. As crianças crescem num piscar de olhos, né? E esse pai vai acompanhar, porque nós estamos falando aí de 40 anos no bebê, 56 adolescente, lá com 15, 16 anos. Então, como é que vai ser isso? Eu vou sair de noite para buscar essa criança lá na festinha do amigo? Enfim, por isso são escolhas. Se eu escolher isso para mim, eu preciso também escolher todas essas fases junto com o meu filho, em acompanhar e estar junto. Agora, a gente fala também de 60 anos, 50 anos.
Hoje, essa idade é muito diferente da idade dos nossos avós também, né? Antigamente se falava das mulheres de 30, né? Tem as balzaquianas, que Balzac lá escreveu um retrato das mulheres de 30. Aquela mulher de 30 que o Balzac escreveu, hoje é a mulher de 40, 45, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade onde a longevidade tem aumentado, as condições de saúde têm aumentado. Então também tem isso. Existe um pouquinho mais de disposição, mas eu acho que tem que realmente analisar a situação. Analisar a situação. É um momento importante da vida. Então, se eu escolhi isso, eu penso que nós vamos viver da melhor forma possível aquilo que foi escolhido. Mesmo com esses, vamos pensar, os atrasos? Não sei. De repente, naquele momento, é o momento que eu estou preparada para aquela situação. Então, não temos como dizer, por isso que não há certo e errado. Existem momentos da vida e talvez esses momentos fossem os melhores. Mas não quer dizer que com 40 eu também não possa ser uma mãe e um pai suficientemente bom. Aí vai depender da sua análise. A gente vai fazer uma paradinha pro intervalo de novo, a gente volta já já com as suas participações aí, Facebook, pelo Twitter, continua mandando. A gente está indo pro último bloco e a gente vai conhecer a história do Juan e da Joelma. Eles tiveram uma filhinha após os 40 anos e a gente vai saber um pouquinho da experiência deles. Então não sai daí, o seu programa volta já já.